tão almejada, tão cobiçada aí por todo mundo, né? Que está nessa vida de vestibulando. Atenção, galera, porque as dicas realmente são preciosas. Nós vamos pensar na prova. O que é isso, professora? Por que a gente vai pensar na prova antes de começar a falar de competência, de habilidade? O que isso tem de diferente? Conhecimento de causa, galera, que realmente é uma visão diferenciada que eu vou partilhar com vocês e o que eu tenho certeza que vai fazer com que vocês tenham também uma visão mais ampla dessa prova, que costumeiramente costuma ser muito mais cartesiana, muito mais quadradinha, só que dá para a gente pensar diferente. E esse vai ser o diferencial de vocês nessa prova. Há dicas preciosíssimas, não vamos nos esquecer. Então vamos lá. É muito interessante a gente fazer umas considerações gerais, gente, pensando logo na ideologia dessa prova, né? Toda prova tem uma ideologia, a gente não pode esquecer disso, principalmente as provas paulistas, né? Vamos pensar ali nas paulistas. É totalmente diferente uma redação que eu faço para a VUNESP, que é totalmente diferente de uma redação que eu faço para a FUVEST, que também é totalmente diferente de uma redação que eu faço para o ITA, por exemplo, e da Unicamp, então, nem se fala. Então, é interessantíssimo que a gente almeja aí qual é a ideologia da universidade, qual é a ideologia da prova, para que a gente se insira dentro dela. Caso contrário, a gente vai ficar aí tentando adivinhar o que uma banca quer, tentando adivinhar quais são os pressupostos necessários para escrever um texto bacana. Então, é muito importante que a gente entenda a ideologia dessa prova. Vamos lá, o Enem ele surgiu em 98, gente. 98. E eu fiz o primeiro Enem enquanto aluna do terceiro ano do ensino médio. Faz tempo, galera. Faz bastante tempo. Então, em 98, o tema dessa redação, ele era um tema mais geral, um tema mais abstrato, cobrava noções de cidadania e não exigia proposta de intervenção. Mas desde aquela época, esse tipo de redação, ele foi feito na tentativa de democratizar a educação. O que é isso, professora? Essa prova, na verdade, ela foi feita no intuito de democratizar a educação, de dar acesso de oportunidade de ingresso na universidade a todos os estudantes do Brasil. Então, a gente tem que pensar assim, ó, é uma prova de redação em que aquele menino que mora no interior do Amazonas, ele vai ter condições de fazer a prova, e aquele menino que estuda no maior colégio lá da Grande São Paulo também vai ter essa condição para fazer a prova. Então, não posso fazer uma prova com um tema muito recortado, com um tema muito limitado. Tem que ser um tema mais abrangente, um tema de conhecimento popular, né? O conhecimento popular aqui, ele é super importante para a redação do Enem. Para quê, gente? Para ele ser acessível a todos. Então, a gente tem que tentar pensar nisso aí. Então, quando a gente vai, professora, que tema que você acha que vai cair no Enem? Antes de começar a recortar demais o tema, pensa nessa questão ideológica, né? Que é muito mais fácil a gente pensar, muito mais fácil a gente elaborar. Então, é uma prova que realmente democratiza a educação. Há anos, ela já foi mais democrática, vamos pensar assim. De uns anos para cá, ela está tendendo a ser um pouco mais recortada, né? Com a mudança ali de quem faz a prova, quando realmente era a UNB, né? A CESP, que se destinava à prova, depois a VUNESP, nós tínhamos ali temas que trabalhavam mais com questões sociais. Hoje, nem tanto, com questões de minoria, né? Questões sociais, o Enem ele sempre trabalha. Mas as minorias cada vez mais estão sendo deixadas de lado ali nas questões do Enem, e nós estamos trabalhando ali com temas, de certa forma, não tão recortados para esse lado mais social. Mas nem por isso não são temas pertinentes. Todos eles abarcam questões e abarcam dificuldades pertinentes a todo tipo de aluno, como eu falei para vocês. Essa prova de redação, gente, ela viabiliza a discussão de um problema social. Então, isso é muito importante. Por quê, Tassiana? Porque é uma oportunidade, muitas vezes até única, de o vestibulando se tornar naquele tipo de problema.
Pô, professora, mas é lógico, um vestibulando sempre tem que estar atento a todos os problemas sociais, a todas as questões que envolvem a redação, que envolvem o vestibular, que envolvem a sua vivência enquanto ser social. Mas não é bem assim. Muita gente ali tem a única oportunidade, por exemplo, de pensar em deficientes auditivos na redação do Enem. Muitos tiveram a única oportunidade de pensar em democratização do cinema só na redação do Enem. Muitos tiveram a única oportunidade de saber o que foi um algoritmo, o que era um algoritmo com a redação do Enem. Consideração que grande parcela dos alunos que prestam vestibular, quase metade deles não tem nem acesso à internet, imagina só se eles vão ter acesso ao algoritmo. Então, pessoal, olha só, muitas vezes é a única oportunidade que esse vestibulando, que esse candidato tem de pensar acerca de um problema social. E muitas vezes, uma curiosidade aqui, o Enem ele serviu até de instrumento de denúncia social, olha que bacana. Quando ele cobrou a questão da violência contra a mulher, pessoal, foi muito comum aparecerem relatos de mulheres que vivenciavam situações de violência pedindo socorro mesmo. Então, o protagonismo social desse candidato é enorme diante dessa prova. Então, protagonismo social de quem escreve o texto. Olha que interessante. O que é um protagonismo, né? Protagonismo é ele estar no centro, é ele pensar sozinho, é ele ser capaz de proporcionar uma solução, uma intervenção para que esse problema seja solucionado, seja diminuído, pelo menos no âmbito social. Olha que interessante. Toda prova promove isso? Não. A do Enem, ela trabalha em torno da solução de um problema. E isso é muito bacana. Nem toda prova trabalha com a solução de um problema. Vamos pegar as provas paulistas. Não necessariamente você tem que focar o seu projeto de texto simplesmente na resolução de um problema. Você pode traçar um projeto de texto totalmente analítico. Por quê? Porque essas provas, elas não cobram ali a proposta de intervenção, diferente da do Enem. Professora, mas então se eu tenho que colocar uma proposta de intervenção, uma proposta de solução para o meu problema, eu tenho que fazer um recorte temático do meu texto acerca da resolução desse problema, o que é muito óbvio. E isso te deixa num posicionamento protagonista mesmo, um posicionamento central, em que você vai dirigir o seu texto, você tem que ser capaz de pensar no âmbito social, você tem que ser capaz de sair da sua bolha social e pensar no âmbito da sociedade, no âmbito mais geral. Para muitos, isso é uma dificuldade. E aí que entra a questão de ferir os direitos humanos e tal, que eu vou comentar ainda nesse vídeo. Então, atenção, galera. Há sempre um problema a ser resolvido. Na maioria das vezes, esse problema aparece por meio de palavras-chave, que já embutem aí a questão do problema. A palavra desafio, por exemplo, é uma palavra que gosta bastante de aparecer. A palavra persistência, caminhos para combater. Então, essas estruturas, elas já promovem para a gente aí que existe um problema. E esse problema, ele precisa ser resolvido. É justamente para isso que esse vestibulando está ali, imerso nesse clima de vestibular, nesse clima de produção escrita, de redação. Acontece que há anos em que esse problema ele não está tão assim na cara do vestibulando, né? Não aparece ali por meio da frase temática. Então, cabe ao vestibulando começar a entender como encontrar esse problema. Primeiro lugar, é um problema sempre referente ao cotidiano, seja de maneira mais social, seja de maneira mais filosófica ou até mesmo mais comportamental. Então, nós temos que embasar todo o conteúdo comportamental. Nós temos que embasar aí, gente, todo o conteúdo dessa redação em torno desse problema, em torno da resolução desse problema, envolvendo sempre o comportamento humano diante desse problema. Quais são as dificuldades que esse ser humano ele enfrenta perante o problema a ser resolvido na redação do Enem? E há muitas dificuldades. Por que isso é um problema? Olha só, vamos lá. Há uma extrema valorização da técnica de escrita. Agora vamos pensar. O Enem é simplesmente a maior prova de redação do Brasil.
se não da América Latina, muitas vezes, pessoal. É mais ou menos, na verdade, nós temos um número muito grande de inscritos e de pessoas que realmente realizam a prova. Variam de 5 milhões a 6 milhões de pessoas. Então, é muito grande, é uma prova muito extensa, é uma prova de nível nacional, embora várias pessoas de outros estados façam as provas paulistas, isso é muito mais latente na prova do Enem. O que acontece? Da mesma forma que a prova é muito extensa, nós também temos uma gama muito grande de corretores. E como que faz para funilar esse processo, né, de apresentação da prova para o corretor, de apresentação da grade, para não haver discrepância? Vamos lá, pessoal, vamos pensar num contexto brasileiro aí que é muito importante. Os cursos de licenciatura do nosso país, vamos ser sinceros e críticos, eles não são os melhores cursos do mundo, né? No âmbito aí de preparação real do professor. Então, a gente coopera aí com uma grade que seja mais afunilada, com uma grade que seja mais sistemática, com uma grade que valorize a técnica de escrita. E não muito questões mais abertas, questões de argumentação mais abertas. Então, é muito comum o aluno falar, poxa, mas eu vou super bem na redação do Enem, aí chega na FUVEST, eu não entendo aquela redação, não entendo o motivo de eu ter ido mal nessa redação ou de eu não ter almejado a nota, né, que eu queria e tal, não ter conseguido a nota que eu almejei. Então, gente, é justamente por isso. Pelo fato de uma prova tão extensa contar com corretores de todos os níveis, embora haja sim uma preparação desses corretores, a gente conta com corretores de todos os níveis. Então é muito mais fácil a gente valorizar uma técnica de escrita a valorizar um trabalho mais individualizado. Eu gosto que o aluno simplesmente se expresse, construa o seu próprio texto e não seja um mero preenchedor de lacuna, porque depois que ele entrar na universidade, não vai valer esse lance de apenas preencher lacuna. Então, a gente tem que ficar muito esperto nisso. Então, mas muitas vezes na redação do Enem isso pode acabar dando certo. É por isso que a gente vê ali um monte de vídeo de desespero, eu digo assim. Por que desespero? Porque as pessoas dão fórmulas mágicas, você pode ter certeza que você vai conseguir a redação do Enem partindo dessa fórmula. Muitas vezes isso não dá certo. Pode dar certo, professora, se a tua capacidade de escrita for embutida a essa fórmula, na redação do Enem pode até dar certo. Mas para outras redações, principalmente das provas paulistas, gente, esquece isso, tá? Dá para a gente valorizar a técnica sendo autor do nosso próprio texto, tendo a nossa subjetividade ali embutida nessa construção textual? É óbvio que dá. Então, sejamos autores dos nossos próprios textos, que a gente não perde em nada. Modelos prontos são viáveis, é o que eu falei para vocês, e acaba sendo uma faca aí de dois gumes, né? Por quê? Porque determinados temas, eles se encaixam perfeitamente nessas fórmulas prontas. Porém, se o Enem, ele cobra algo mais abstrato, é difícil acontecer, professora, mas pode acontecer, tá? O Enem não está isento desse tipo de questão. É um problema social, se ele for mais abstrato, pronto, já não dá para eu encaixar nessa questão da fórmula. Então, eu prefiro que vocês pensem em estrutura textual, simplesmente a ficar decorando fórmula, ficar decorando frase, porque muitas vezes essas frases não são produtivas e aí acaba não dando certo. Foquem aqui no canal que eu vou dar várias dicas e dicas por competência, pessoal, e vão ser muito importantes na hora de vocês escreverem e não partirem simplesmente dessa decoreba de fórmula que não vai levar vocês aí uma nota máxima, uma nota tão almejada, tá?